Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ravi e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Essa vai ser a nossa aula do volume 4 das semanas 2 e 3 do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções sociocomunicativas, ou seja, nós vamos falar um pouquinho da sociedade e como ela funciona em determinados grupos ou situações, tá certo? Como sempre, eu vou dar um tempinho aí para tocar a vinheta e enquanto isso, eu peço para você já deixar o seu like, já se inscrever no nosso canal e eu volto já para nossa aula, tá certo? See you soon! Hello again! Pessoal, estamos aí de volta e vamos lá ler as nossas habilidades a serem trabalhadas. Nós vamos utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos da atuação social. Caro estudante, nessa semana você vai analisar posicionamentos defendidos sobre temas de interesse social e coletivo. Nós vamos trabalhar reading, writing e third conditional, ou seja, a leitura, a escrita e a terceira condicional. A condicional são aquelas frases em que eu preciso criar uma situação possível, certo? Ou uma suposição, certo? Se fosse desse jeito, se tivesse sido assim, se não fosse isso, certo? São situações que supostamente não aconteceram, ou pelo menos não aconteceram ainda, e baseado nisso, uma outra coisa aconteceria, ou não. Então, pessoal, na próxima parte aí nós temos aí um texto, onde nós vamos precisar para responder, nós vamos precisar saber o que é, para respondermos as próximas atividades. E aí nós temos 3 pessoas, a Beyoncé, o Martin Luther King e o Nelson Mandela. E embaixo deles, da imagem deles aí, nós temos algumas citações deles, algumas frases deles, onde eles estão falando sobre a liberdade, todos os 3. Não vou ler tudo aqui, porque vai tomar muito tempo e não é exatamente necessário para você conseguir responder as próximas perguntas. É só você saber sobre o que eles estão falando, que eles estão pedindo, falando e comentando sobre liberdade. Não apenas liberdade, né, de você não estar trancafiado em algum lugar, mas a liberdade que se estende a toda a sociedade, né, e ao modo como as pessoas vivem e se relacionam, certo? Então vamos para frente. Na primeira atividade está pedindo assim: Do you know who these black icons are? If yes, tell their names. Você conhece quem esses ícones negros são? Se sim, diga os nomes deles. Então, eu já até mencionei ele atrás. Yes, I know these people. They are Beyoncé, Martin Luther King and Nelson Mandela. Sim, eu conheço essas pessoas. Elas são a Beyoncé, o Martin Luther King e o Nelson Mandela. Na próxima, essa aí vai bem fácil, né? Até porque está escrito ali embaixo, mas tudo bem. Na 2. In your opinion, what do these 3 leaders have in common, besides skin color? Eu achei esse finalzinho ali meio desnecessário. Vou ser franco. Mas tudo bem. Na sua opinião, o que esses 3 líderes têm em comum além da cor de pele? Mas tudo bem. Vamos lá. They are very important in their works and representing how black people could do many things to transform the world into a better place. They faced many adversities, but their legacy will forever be remembered. Eles são muito importantes em seus trabalhos e representando como as pessoas negras podem fazer muitas coisas para transformar o mundo em um lugar melhor. Eles enfrentaram muitas adversidades, mas o legado deles será lembrado para sempre. Beleza? Read the text below the images and tell what the word freedom means and why are the black people looking for it. Leia o texto abaixo, que é o que eu comentei com você, as imagens, e diga o que a palavra freedom, que é liberdade, significa. E por que as pessoas negras estão
pedindo, procurando por essa liberdade. Então vamos lá, vou mostrar aí como é que eu coloquei a minha resposta. Freedom is more than not being locked up. Real liberty is more than that. It's feeling safe, protected, and to feel like you're part of something and not just something. They ask for it for many reasons. One of them is because of all the complicated problems faced mostly by the poor black community, like police violence and racism, for example. This makes really complicated to feel totally free in a place that judges people based on the color of their skin. Então, liberdade é mais do que não estar trancado. A liberdade real é muito mais do que isso. É se sentir seguro, protegido e sentir que você é parte de alguma coisa e não só alguma coisa. Eles pedem por isso por várias questões, por várias razões. Uma delas é por causa de todos os problemas complicados enfrentados majoritariamente pela comunidade negra e pobre, como violência policial e racismo, por exemplo. Isso faz com que seja muito complicado se sentir totalmente livre em um lugar que julga as pessoas baseada na cor de sua pele. Beleza? Então, para a próxima. Na 4, tá assim. Use the if clause, third conditional, to imagine and complete these sentences based on Black Awareness Month. Então, tá pedindo para nós usarmos o terceiro condicional, que é aquilo que eu dei uma comentada no início do vídeo, para completar as frases abaixo, baseado no mês da consciência negra. Então, nós temos ali o início de algumas frases e nós temos que completar elas com o que faça sentido e também de acordo com a terceira condicional. Cada condicional tem algumas regras. E nessa, nós vamos falar sobre coisas que, se tivessem sido de um jeito, as coisas estariam ou teriam acontecido desse outro jeito. Por exemplo, if in the Brazilian history no people had been enslaved, se na história do Brasil ninguém tivesse sido escravizado, né? Porque se você volta aí pouquinho tempo, tem toda uma história sobre isso, e aí está supondo, né? É uma hipótese. Se na história brasileira ninguém tivesse sido escravizado, taranã, nós vamos completar ali, beleza? Vou completar todas elas de uma vez, e aí eu leio para vocês, ó. If in the Brazilian history no people had been enslaved, there wouldn't be so much poverty and prejudice against black people. Então, se na história do Brasil ninguém tivesse sido escravizado, não haveria tanta pobreza e preconceito contra as pessoas negras. Na de baixo. If all people had done something against injustice before, we would be living in a better and fairer country. Se todas as pessoas tivessem feito algo contra as injustiças antes, nós estaríamos vivendo em um país melhor e mais justo. E por último, if the people had fought before to the equality of the civil rights besides the differences, things would be easier for everyone and we wouldn't have to fight for it anymore. Se as pessoas tivessem lutado antes pela igualdade dos direitos civis, além das diferenças, as coisas seriam mais fáceis para todos e nós não teríamos que lutar por isso. Não teríamos mais que lutar por isso. Beleza? Então vamos para frente. Number 5. Using the if clause, write the correct form of the verbs in parentheses. Nessa, ele também está pedindo para nós completarmos com o condicional, mas ele deu a frase inteira, então nós temos que só completar ali com o verbo. Então, ó, tá assim na letra A. If Thaís Araújo had not studied to be an excellent actress, she could have a writer. Então, se a Thaís Araújo não tivesse estudado para ser uma excelente atriz, ela poderia ter sido uma escritora. E aí o nosso be ali vai virar, eu vou colocar a tradução, a forma do verbo como ele tem que estar. E aí eu leio para vocês. Ó. Então ela teria sido uma escritora. Na B, if Glória Maria had not been a journalist, she might have chosen to study fashion. Se a Glória Maria não tivesse sido uma jornalista, ela poderia ter escolhido estudar moda. If Gilberto Gil hadn't been born a music star, he would have shined
as an administrator. Se o Gilberto Gil não tivesse nascido uma estrela da música, ele teria brilhado como um administrador. Apesar de que eu não concordo muito em como nascer uma estrela, não, né? Porque tudo precisa de prática, esforço, mas tudo bem. Na D. If Pelé hadn't chosen to be the best football player in the world, he would have been the best physical educator. Então, se o Pelé não tivesse escolhido ser o melhor jogador de futebol do mundo, ele teria sido o melhor professor de educação física. Então, vamos embora. Aqui ele está apresentando um texto para a gente e tem uma imagem também para nós fazermos um texto sobre esse tema aqui no próximo exercício. Então, ó, Black Lives Matter protests have spread around the world after the death of George Floyd, an unarmed and handcuffed black man. Protesters in many cities around the world marched on the streets. They held signs with the words Black Lives Matter and other slogans written on them. Many people wore t-shirts with the words I can't breathe, no justice, no peace, and silence is violence. Então aqui está falando que houveram protestos do movimento Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, ao redor de todo o mundo, depois da morte, depois do assassinato do George Floyd, que era um homem negro que estava desarmado e algemado por um policial. As pessoas que estavam no protesto em várias cidades pelo mundo marcharam nas ruas enquanto eles seguravam alguns cartazes com alguns slogans escritos neles, certo? E é isso. Esse daqui também é uma reportagem falando um pouquinho sobre Year in Review, How Black Lives Matter Inspired a New Generation of Youth Activists. Então, o ano, revendo as coisas que aconteceram no ano. Como o movimento do Black Lives Matter inspirou uma nova geração de ativistas jovens, né? Porque isso sempre aconteceu, infelizmente, mas é necessário que em algum momento haja uma reação, certo? De alguma forma aí, para que isso seja parado, no mínimo freado, certo? E aí, na 6 ele pede assim: After reading the text about Black Lives Matter movement and 2 stories covers, write about how social media is being politicized after the Black movement on Black Lives Matter. Então, depois de ler sobre os textos do movimento e ler, né, as duas capas ali, as duas notícias, escreva sobre como a mídia está sendo politizada depois do movimento do Black Lives Matter. E aí ele respondia assim: Racism is a crime, and nowadays it has been made way clearer and people no longer let it go unpunished. The justice is still failures sometimes, but comparing the society we have today with the one we used to have, it's already a victory. We still have a long path to follow, but we are following the right way towards a more diverse, free, conscious and fair country. Então, racismo é um crime. E hoje em dia, isso se fez muito mais claro e as pessoas não deixam mais que isso saia impune. A justiça ainda falha às vezes, mas comparando a sociedade que nós temos hoje com aquela que nós costumávamos ter, já é uma vitória. Nós ainda temos um grande e longo caminho a seguir. Nós estamos seguindo o caminho certo, em direção a um país mais diverso, livre, consciente e justo. Show de bola? Belezura? E com isso, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje, tá certo, pessoal? Thank you very much. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Vejo vocês na próxima semana. See you. Bye, bye.